Mas olha só, eu falei que ia citar a roupa da Débora, este rosa, porque rosa é a flor mais popular do mundo, né? Se não é a flor mais popular, seguramente forma entre as mais populares do mundo. É prova de amor, prova de afeto, quando você não sabe o que fazer, dê rosas, não vai errar nunca. E a rosa, ela tem algumas características, né? Por que você olha para uma rosa e diz, isso aqui é uma rosa, né? Porque ela tem características, né, botânicas, ela tem raiz, ela tem caule, tem folha, tem flor, ela tem uma semente, essa semente ela é protegida por um fruto e todas as flores cujas sementes são protegidas por frutos são chamadas de angiospermicas. Olha que coisa bonita, ela é um arbusto. Então, isso define a rosa. Isso define a rosa. Quando você fala, por exemplo, que o leão pertence ao filo Chordata, quem lembra de biologia do tempo da escola, vai dizer, pô, mas o que é isso, né? Não, os cordatas são animais que são simétricos, o lado esquerdo e o direito são iguais. Não significa que são idênticos, mas são simétricos. Tem um sistema digestivo completo. Em alguma fase da vida, cauda. No caso do leão, sempre, para a vida toda. Essas são as únicas características do cordata? Não. Mas todos os cordatas têm essas características. Então, para você definir um animal, para colocá-lo dentro do reino animal, para você definir um bioma, para você definir um material, se é plástico, se é isopor, se é metal, é assim. São um conjunto de características que torna aquilo, ou aquele, ou aquela, igual a algo e cria-se o pertencimento. Você pertence a esse reino, você pertence a esse filo, seja lá o que for. Bom, e para definir democracia? Dá para a gente dizer que toda democracia é igual? Dá para a gente estabelecer quais são os princípios básicos de uma democracia? Quando a gente olha para o Brasil, dá para dizer que o Brasil é uma democracia? Olha que coisa complicada. Um leão é um leão porque tem características próprias de um leão. Uma rosa é uma rosa porque tem características próprias de uma rosa. Então, quando você vê uma rosa, você sabe. Você vê um leão, você sabe. Dá para dizer que você está vendo uma democracia ao olhar para um país, simplesmente? Bom, todo país democrático tem eleições e as eleições são livres. Não basta ter eleições. Você pode ter vários países que têm eleição e não tem democracia. O Brasil viveu regimes eleitorais sem democracia. Mas você tem um regime de eleição com liberdade. Isso significa o quê? Que quem vota pode ser votado também, né? Que as pessoas que saem candidatas têm as mesmas chances daquelas que já se elegeram. Que o direito de fala é igual para todo mundo. Isso pressupõe imprensa livre. Se você não tem imprensa livre, se você não tem eleição livre, se você não tem uma eleição regular, né? A eleição, ela traduz uma democracia quando ela é decisiva. Ou seja, ela é imprevisível para saber quem vai ganhar, porque se fosse previsível seria um jogo de cartas marcadas, então ela é imprevisível, mas ela também é irreversível. Isso é uma característica da democracia. Você não sabe quem vai vencer, mas você sabe que quem venceu tomará posse. E você sabe que quem venceu respeitará as regras. E você sabe que quem venceu não irá conspirar contra a sua própria sucessão. De forma que num país democrático você sabe que começa a primavera, o verão, o outono, o inverno, e que você tem eleição. Tem a data de cada uma dessas estações, tem a data da eleição. Quando é presidencialista. Quando é parlamentarista, tem as circunstâncias em que a eleição acontece. Nem sempre é por uma data, é porque caiu o gabinete, aí tem eleição. Então, a democracia ela pode ser jovem, ela pode ser velha, mas quando você adjetiva a democracia não pela sua idade, mas por certas características, ela não está integral, ela não está completa. E é de se perguntar sobre a democracia brasileira se ela tem todas as características
e se ela, portanto, pode se encaixar numa definição de democracia sem concessão. O Brasil é um país democrático. Mas será que a nossa democracia ela é feito leão, pertence ao filo cordata? Será que ela está realmente bem encaixadinha? Por exemplo, na democracia, você tem um ambiente de tolerância com a opinião dos outros. Nós estamos vivendo isso no Brasil. Na democracia, você tem um líderes de uma forma geral, que possuem autocontrole. Eles não passam do limite, porque eles não querem testar os limites, eles já conhecem. Os limites estão mais do que testados, porque são conhecidos, ainda que jovens. O limite é a Constituição. Se o limite é a Constituição, como assim testar a Constituição? Quando você ouve o presidente da República dizer trabalho dentro das 4 linhas da Constituição, é como um padeiro dizer que faz pão com farinha. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. É óbvio. E deveria ser óbvio, como o leão é um cordata, como a rosa é uma planta angiospermica. As características e os comportamentos têm que ser compatíveis. E a gente está num ambiente em que as características da democracia estão mais claras do que os comportamentos daqueles que deveriam defendê-la. Então, a gente ouvindo o presidente Bolsonaro questionar... Veja, ele tem todo o direito de questionar o sistema eleitoral, dizendo que poderia haver no Brasil um sistema eleitoral com uma tecnologia mais avançada. Poderia. Isso é um jogo jogado. Não há nada que não possa ser melhorado. Um automóvel pode ser melhorado, um avião pode ser melhorado. Nós já falamos isso aqui, um telefone celular pode ser melhorado. Tudo pode ser melhorado, o pão pode ser melhorado. Mas isso não significa que o que temos aí é algo que permite a fraude. Então ele pode dizer, olha, eu proponho que a gente trabalhe no desenvolvimento de um novo sistema. Ele pode propor. O professor da universidade pode propor, o engraxate pode propor, qualquer brasileiro. Ele não é especial por ser presidente. À luz do sistema eleitoral, ou sob o manto do processo eleitoral, o presidente da República é igual a todos os outros candidatos a presidente. Claro, por acumular o cargo de presidente, acaba cercado de certos cuidados pelo cargo que ocupa, não pelo posto que disputa. Se ele resolver ser candidato à reeleição, vai merecer o mesmo tratamento de todos os outros candidatos. O tempo dele nos horários eleitorais de rádio e televisão vai ser proporcional ao tamanho da força política que ele tiver. Não porque é presidente. Se tiver pouco apoio, vai ter pouco tempo. Se tiver muito apoio, vai ter muito tempo. Ele teve pouco apoio da outra vez. E teve pouco tempo e se elegeu. E a segurança dele tem que ser proporcional não só apenas ao candidato, mas também ao fato dele ser presidente da República. Por isso ele se desloca nos jatos do Estado e durante a campanha é de se discutir com muito cuidado qual é o custo que a sua jornada eleitoral adiciona às despesas do Estado. Porque essas são despesas eleitorais que precisam ser reembolsadas. O uso do jato, a segurança adicional, toda a estrutura que ele usa para fazer campanha. Essa é uma discussão. Mas será que os nossos detentores do poder, e em particular, será que o nosso presidente da República hoje trabalha na defesa dessa democracia? Será que a gente pode, portanto, se a gente tem uma dúvida, e há uma dúvida hoje, quer dizer, todo mundo sabe que quando tem eleição tem posse. Quer dizer, se alguém achar que o eleito não vai tomar posse e o presidente Bolsonaro fica fazendo ameaças sobre o ano de 2022, se alguém está temendo que algo pode acontecer, a nossa democracia tem um problema. E aí a gente tem que discutir, e o problema não se chama Jair Bolsonaro, não. O Jair Bolsonaro ele é, digamos assim, a manifestação ou a exposição de um dos nossos defeitos.
ele na verdade fica mostrando uma das nossas fraturas. Porque se você tem um candidato ou um presidente que fala coisas como o que o presidente fala, e há um receio numa parte da sociedade sobre o que farão as Forças Armadas, sobre o que farão os políticos, sobre como vai agir o Supremo, nossa democracia está com um problema maior do que a existência de um presidente que fala mal da democracia. A gente não tem a segurança da nossa solidez. Então, a democracia não pode conter adjetivos. A democracia é sólida, sempre, tem que ser sólida. Não pode existir uma democracia não sólida, porque é uma contradição. Ou é democracia e é sólida, ou é democracia sólida é o mesmo que falar democracia democrática. É uma repetição. E às vezes a gente fica com a impressão, e é importante que a gente discuta isso, eu acho que a gente tem que voltar muito a esse assunto. Ele tem um lado chato, mas ele é muito importante. Se a gente teme que pode acontecer um retrocesso na eleição do ano que vem, dadas as declarações irresponsáveis, apaixonadas, enlouquecidas, seja lá o adjetivo que você queira dar, ao que diz o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, o senhor Jair Bolsonaro, como diz o Ciro Nogueira, é porque a gente está com outro problema e o nosso problema não é o Bolsonaro. Quer dizer, a democracia brasileira não resiste a declarações desta natureza? A americana resistiu. Donald Trump falou um monte de asneira, mas um festival de asneiras. E tá aí. Fizeram as eleições, ele disputou, deu o azar de disputar em plena pandemia, perdeu a eleição, assumiu um novo presidente e os americanos continuam. E se o Trump se reelegesse, teria Trump. É assim e sempre foi. Infelizmente no Brasil não é assim e sempre foi. E quando alguém, depois de é assim e sempre foi desde a eleição de 89, a gente começa a ficar com medinho, tem alguma coisa errada com a nossa democracia. Eu, pessoalmente, acho que não há receio, acho que não há motivo para ter receio. A gente tem um presidente que fala frases absolutamente desnecessárias, frases irresponsáveis, acusa de forma sem provas o sistema eleitoral, agride as outras instituições. A única pessoa que tem que perder com isso é ele. Cada vez que ele fala isso, tem um número maior de pessoas que diz: olha, eu apostei nele na primeira eleição, na eleição de 2018, porque eu achava que ele era uma boa alternativa para aquilo que a gente tinha. E vai diminuindo o número de pessoas que pensam assim, em função dessas declarações. Ele tem que pagar o preço por suas escolhas. Agora, não é a democracia que vai pagar o preço. Então, eu acho que a democracia brasileira tem que ser cada vez mais lembrada como algo sólido. E aqueles que ficam colocando dúvidas sobre a intensidade da nossa democracia, que se manifestem e que reafirmem a convicção de que a gente tem um sistema democrático. Jovem, a nossa história democrática é muito jovem e cheia de cortes. Mas nós não podemos pensar, nós não podemos acreditar, nós não temos motivo para achar que diante da nossa construção institucional a gente vai dar espaço a loucuras e aventuras, porque a gente não vai dar.